Querido irmão, querida irmã, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. A palavra de Deus nos traz uma mensagem profunda, inspiradora e importante sobre a transformação que a graça de Deus opera em cada pessoa que se abre ao Espírito Santo e a essa mesma graça. E como Deus transforma o medo em coragem, a angústia em abertura, a falta de fé em fervorosidade e convicção do poder do amor que vence qualquer mal ou qualquer medo humano. Nós também temos a figura de Deus colocada como o grande pastor da humanidade, de modo especial na pessoa de Jesus Cristo, que dá a sua vida, entrega a sua vida, morre numa doação de amor para salvar a vida de cada homem, de cada mulher, de todos os tempos. A primeira leitura hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, como tem sido neste tempo pascal, de novo nos coloca diante da figura de Pedro, assim como já foi em domingos anteriores, no último domingo. E nós temos justamente um Pedro absolutamente transformado. Ninguém se esquece daquilo que Pedro fez e que nós celebramos na Semana Santa. Negou Jesus, fugiu do local do sofrimento, não acompanhou o seu amigo e mestre até o destino trágico da cruz, mas chegou mesmo a dizer que nem sequer conhecia Jesus. Agora, vemos um Pedro corajoso que se põe diante daqueles que antes ele temia. E aquela palavra de negação agora é de convicção. Convicção de que valem a pena todos os riscos possíveis para pregar o nome de Jesus e espalhar a mensagem do amor por onde passar. Nós estamos no capítulo 4 do livro dos Atos e Pedro havia realizado alguns milagres muito fortes, muito impactantes, e por conta da cura de um doente, Pedro foi levado a interrogatório. É justamente naquele interrogatório que Pedro dirá: cheio do Espírito Santo, chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem, pelo modo como um enfermo foi curado. Fiquem então sabendo, todos os de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado. Jesus é a pedra que vocês construtores desprezaram e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Um discurso fortíssimo de Pedro, do qual nós podemos extrair algumas lições muito úteis e atuais para nós. A primeira, o bem incomoda. A prática do bem muitas vezes leva a questionamentos, a interrogações. Todos nós que praticamos o bem ou procuramos praticá-lo o tempo todo na nossa vida, já passamos mais de uma vez por essa experiência. Sermos criticados, ou pelo menos questionados, interrogados pelo bem que praticamos. Quantas e quantas vezes nesses 20 séculos os cristãos foram objeto de chacota pelo bem praticado, pela fé professada, pelos milagres testemunhados e praticados. Há lugares no mundo em que até hoje os cristãos são mortos por crerem no Cristo e por praticarem o Evangelho. Também pessoas que não professam uma fé religiosa passam por esse mesmo tipo de situação, receberem interrogações, questionamentos, críticas por fazerem o bem. É um sintoma muito típico de uma sociedade doente como a nossa, em que imperam o egoísmo e a indiferença, e que muito mais se tornou comum ver o mal e a indiferença do que o bem praticado. Pedro passou também por essa realidade. Ser interrogado não por um ato ruim ou mau, ou ao menos questionável, mas ser interrogado pelo bem praticado.
Quando isso acontecer, não devemos desanimar, não devemos desistir, não devemos, muito menos, sequer pensar que não vale a pena praticar o bem. Valem a pena as críticas, os interrogatórios, as chacotas, o desprezo e até a violência para continuar praticando o bem. Deus, que tudo conhece, não deixará sem recompensa o bem praticado. Jesus Cristo prometeu no Evangelho que nem um copo de água dado por amor ficaria sem recompensa. Quanto mais a cura, uma mão estendida, o tempo, o sorriso, um gesto concreto de amor para com cada próximo, o Senhor saberá recompensar. Outra lição é justamente a relação que existe, que é impossível de ser desfeita, entre Jesus Cristo, o seu poder e a cura operada. Embora tenha sido Pedro quem tenha visivelmente curado aquele enfermo de quem se fala, não foi a força de Pedro, não foi o poder de Pedro. Foi no máximo uma iniciativa de Pedro que se valeu da força de outro, de uma força que nasce de uma outra fonte, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única força capaz de operar milagre e cura. Nenhum de nós é capaz. Mas, se tivermos a mesma postura de Pedro, uma fé profunda em Cristo, a fé de quem pede já sabendo ter recebido a resposta, a graça, a fé que confia no poder de Jesus Cristo acima de qualquer cálculo humano, o milagre se opera, a cura se opera. Vem de Jesus Cristo toda força capaz de produzir o milagre e a cura. Na prática, significa dizer que quanto mais perto de Cristo estivermos, mais estaremos perto da cura, do milagre, da vitória. E quanto mais nos abrirmos com humildade e fé a sermos canais da graça de Deus, mais operaremos milagres, curas e vitórias em quem nós encontrarmos, pelo poder de Jesus Cristo, jamais pelo nosso. Finalmente, quero destacar ainda dessa leitura o quanto Pedro está transformado. Diante desses homens, Pedro tinha sido um covarde e tinha negado Jesus. Agora Pedro volta à presença deles para pregar Jesus Cristo, com uma convicção e uma força extraordinárias. Pedro descobriu, pela dor, respondida pela misericórdia de Jesus, que é muito melhor trair os homens, merecer o desprezo, a perseguição e até o assassinato pelas mãos dos homens, do que trair a Jesus Cristo, do que negar a Deus. Pedro, então, que tinha negado Jesus Cristo por medo dos homens, agora proclama Jesus Cristo, apesar do medo dos homens e do mal que os homens podem praticar. Porque Pedro sabe que a vida de verdade está nas mãos de Deus e que nenhum mal praticado pelas mãos humanas pode superar o bem que Deus opera. Na segunda leitura, é João que escreve na sua carta, no capítulo 3, vejam que presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Uma leitura fortíssima. E eu quero que você preste bem atenção enquanto é revolucionária essa mudança de mentalidade que Deus permite que a humanidade compreenda a partir dessa carta de João. Nós somos uma criação de Deus. Somos criaturas de Deus. E Deus nos fez de onde? Do barro. Na verdade, no duro, nós não somos nada. Deus pegou um pouco de poeira, cuspiu e fez a gente. A gente é o resultado de um cuspe de Deus em cima de um barro. Mas Deus, num amor imenso por nós, faz de um monte de argila esculpida um filho, uma filha.
Essa é a relação mais próxima que pode existir. Embora Deus tenha nos criado do pó da terra com uma palavra dita pela sua boca, pelo seu coração, ou seja, nós saímos de uma ideia de Deus entalhada no barro, Deus nos chama de filhos. O filho é aquele que é gerado nas entranhas, na essência de um outro ser. E que ganha vida a partir da vida de quem o deu a vida. Portanto, não haveria forma mais íntima, mais forte de Deus nos chamar do que filho, filha. E também não existe preocupação maior do que a preocupação de um pai, de uma mãe com o seu filho. Não existe amor maior, doação maior. A mãe deixa de comer para o filho comer. O pai deixa de se vestir para o filho se vestir. Deus, então, quer nos mostrar que o seu amor, para que nós pudéssemos compreender, ele usa uma figura tipicamente humana, pai e filho. Deus quer nos mostrar que o seu amor é o que de mais íntimo, é o que de mais amoroso, é o que de mais generoso pode existir. Num trecho ainda do Antigo Testamento, nós já escutamos Deus dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho? Ainda que ela se esqueça, eu nunca me esquecerei de você. Deus eleva a compreensão da humanidade sobre o seu amor por nós ao maior patamar que existe, para que ninguém duvide do quanto Deus ama. Deus ama o ser humano, Deus me ama imensamente, Deus te ama imensamente. E no amor imenso dele por cada um de nós está a resposta para todos os nossos questionamentos, a superação para todos os nossos problemas. No Evangelho, João capítulo 10, é Jesus que faz o discurso do bom pastor. Eu sou o bom pastor. O pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que ainda não estão neste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e de recebê-la novamente. Jesus Cristo se apresenta como o bom pastor. Um pastor que vai muito além de tudo que um pastor humano poderia fazer. Seria impensável um pastor morrer por uma ovelha. No máximo, o pastor dá seu tempo, algumas gotas do seu suor, sua preocupação, suas forças para proteger o seu rebanho. Até aqui sim. Mas dar a vida, morrer pela ovelha, se a vida do pastor é muito mais preciosa. Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. Deus, que tem a vida mais preciosa que existe, Deus que é a perfeição do amor, da potência, que é a origem e o fim do universo, não há nada mais precioso do que Deus dar a sua vida pela minha frágil vida, pela sua frágil vida. Deus que morre, que se entrega para elevar, salvar e imortalizar a vida de todos os homens e mulheres, limitados e pecadores e frágeis de todos os tempos. Esse é Jesus Cristo. Derrama o seu preciosíssimo sangue, entrega a sua preciosíssima vida para que eu e você possamos ter a vida e a imortalidade que já está conquistada por ele na cruz. Eu conheço as minhas ovelhas. Jesus nos conhece, dizia Santo Agostinho, Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Deus é quem mais nos conhece. E se é quem mais nos conhece, é quem mais sabe dos nossos pecados, das nossas fragilidades, dos nossos erros. E é quem mais nos ama. Deus nos ama numa proporção extraordinária, incalculável, inesgotável. E nesse seu amor nos conhece
nos abraça, nos acolhe, derrama sobre nós a sua misericórdia e nos dá constantemente a força para seguir em frente. Claro, pedindo de nós a conversão, a transformação de vida que a sua graça mesmo é capaz de operar sobre nós. Jesus conclui com essa profecia maravilhosa sobre as ovelhas que ainda não fazem parte do seu rebanho. Até hoje são tantas. A maioria das pessoas da humanidade de hoje não fazem parte ainda do rebanho de Jesus. E o que Jesus diz? Haverá um dia em que todas as pessoas ouvirão a minha voz, em que toda a humanidade será a minha família, conduzida por mim e pelo meu amor, reunida em torno da salvação que eu opero. Todos ouvindo a voz de Deus, todos membros de uma única grande família humana, cuja lei é o amor e a generosidade. Esse é o sonho de Deus. Deve ser o sonho também nosso, os homens e as mulheres de Deus. Para lá devemos caminhar. Para essa finalidade devemos nos dedicar. Que toda a humanidade possa conhecer o amor imenso e transformador de Deus, que dá sentido à vida, que nos toca profundamente e nos impulsiona a praticar o bem, mesmo quando questionado, vimos há pouco com Pedro nos Atos dos Apóstolos, mesmo quando custa o sangue, quando custa a vida, mas que provoca sempre a ressurreição, a salvação. Esse é o sonho de Deus. Que sejamos também nós generosos, abertos, bondosos, pacíficos, capazes de amar cada próximo como Deus ama, capazes de sonhar e concretizar uma humanidade unida, um mundo novo, uma nova humanidade em que o amor é a forma de viver e não a violência, o egoísmo e a indiferença. Que este domingo do Bom Pastor nos aproxime de Deus e nos aproxime de cada irmão, de cada irmã, com o amor concreto praticado em relação a cada próximo. Bom domingo e boa semana. Deus abençoe.